aposto que se você se interessa por assuntos metafísicos, você já ouviu falar nos chakras. Mas afinal, você sabe realmente o que são os chakras, como eles funcionam no seu corpo e por que eles têm tanta influência no nosso dia a dia? Os 7 chakras, ou também 7 corpos, como algumas pessoas costumam dizer, eles são 7 poços, entre aspas, né, de energia dentro do nosso corpo. Cada indivíduo possui os 7 chakras em seu corpo. Esse poço de energia deveria fluir pelo nosso corpo naturalmente, sem ser bloqueado por nada. Porém, não é o que acontece no dia a dia. Nossos chakras são bloqueados, geralmente por certos tipos de emoções, emoções mais densas, mais negativas. Cada chakra possui uma emoção que o bloqueia, possui um estado vibracional que está impedindo ele de deixar a energia fluir. Entendido isso, agora vamos que eu vou explicar para vocês cada um dos chakras e o que bloqueia eles. O primeiro chakra é o chakra base, o chakra raiz, o terreno, também conhecido como corpo físico. Ele geralmente fica aqui na base da espinha nossa, né, das costas. Esse campo de energia, ele é bloqueado pelo medo. Então, como ele é muito terreno, ele foca nas coisas terrenas, na nossa segurança, na nossa capacidade de se sentir no controle da situação, ele sempre vai ser bloqueado por qualquer tipo de medo. Quando você sente medo, você sente a vontade de controlar a situação. E quando você sente essa vontade, automaticamente você bloqueia esse campo de energia no seu corpo. Por quê? Porque o seu medo ele não é real, o seu medo não existe, você tem que ter confiança, você precisa soltar, lembra o controle, você precisa confiar em si, confiar de que você é capaz de ser seguro aqui na Terra, independente do que acontece. Tem que largar isso. Quando você solta isso, automaticamente você deixa fluir a energia terrena. Então pare e medite sobre o que você sente medo. O segundo chakra é o corpo duplo etérico, ou também chakra sexual. Esse chakra ele lida com o prazer e é bloqueado pela culpa. Pelo que você sente culpa? Quando sentimos prazer por alguma coisa, geralmente a gente tende a associar as nossas crenças, nossos paradigmas relacionados àquele prazer. Então tem coisas que talvez você tenha ouvido falar que é vergonhoso, ou que você tem que sentir culpa por gostar de certa coisa, por sentir prazer naquilo, por se sentir satisfeito com tal coisa. E geralmente quando você fazer ou sentir um impulso por aquilo, você sente culpa, porque você talvez acha que não mereça sentir aquele prazer e você cria essa crença no seu inconsciente. Então toda vez que você sente culpa, você bloqueia o chakra 2. Culpa, gente, também não existe. Por quê? Porque a gente veio aqui para evoluir, certo? E como que a gente faz para evoluir? A gente tem que quebrar a cara, a gente tem que errar, a gente tem que aprender, né? E é aprendendo que se evolui. Então, às vezes, é errando mesmo. Se você sente culpa por errar, se você sente culpa por simplesmente não achar que merece também, né? Que é uma ilusão, com certeza, porque todos nós merecemos o melhor possível, chegar na evolução suprema, todos nós temos esse direito, né? Como filhos da centelha divina. Então, toda vez que você sentir culpa, lembra também como o medo ele não é real, é um sentimento negativo e está bloqueando o seu segundo chakra. Medite sobre o que você sente culpa e tente se libertar disso. O terceiro é o chakra do fogo, ou corpo emocional. E ele fica localizado no nosso estômago. Esse chakra ele lida com a força de vontade e é bloqueado pela vergonha. Então, de novo, assim como a culpa, se você tem força de vontade para fazer alguma coisa, mas automaticamente você para e fala, nossa, que vergonha. Igual, por exemplo, eu tô gravando um vídeo, é uma força de vontade que eu tenho de vir aqui, ligar a câmera e falar. Mas vamos supor que eu morresse de vergonha de fazer isso. Eu estaria bloqueando as minhas vontades, às vezes bloqueando o meu propósito, a minha razão de ser, né? Ou fazer algo que eu amo por pura vergonha, o que vão pensar, e é N pensamentos que eu podia ter, né? Mas qualquer pensamento que você tenha que te bloqueie de seguir os seus impulsos, sua intuição por vergonha, você precisa soltar isso, porque se você continuar, também vai estar bloqueando o seu terceiro chakra. E você percebe que os chakras, eles meio que conversam entre si. Então, quando você tá com um bloqueado, geralmente você tá com mais de um, ou todos acabam bloqueados um pouco, porque são emoções muito frequentes que a gente tem no dia a dia, né? A gente nem percebe, a gente tá sentindo culpa, tá sentindo vergonha, tá sentindo medo, né? E é automático, é por isso que é importante olhar, observar, né? Meditar sobre o que você sente vergonha, o que você sente culpa, medo, e aí você automaticamente, quanto mais você meditar, mais você vai estar soltando isso do seu inconsciente, né? E também, principalmente no dia a dia, quando você perceber que uma situação tá te engatilhando vergonha, por exemplo, você para e pensa, por que eu tô sentindo vergonha? Isso não é eu que tô sentindo, é o meu ego.
O meu ego, ele acha que todo mundo tá olhando pra mim. O meu ego acha que ele é a última bolacha do pacote, todo mundo tá olhando pra mim, todo mundo vai me julgar. Ai, meu Deus, que vergonha, que culpa. Não existe isso, as pessoas estão cada uma vivendo no seu mundo, e mesmo que exista uma pessoa falando de você, você não tem que se importar com isso, né? Você tem que seguir o seu caminho com a força de vontade, e o chakra 3 é muito o chakra da autenticidade, da autoestima, então você tem que ter autoestima, sem certeza ali de que você é capaz, você também não concretiza nada, não adianta, não consegue manifestar, porque o terceiro chakra fica bloqueado. O quarto chakra é o chakra do coração, localizado no centro do peito, ou também corpo mental inferior. O chakra do coração lida com amor e é bloqueado pela dor. O que te traz dor? Que situação te desencadeia o pesar? Te deixa triste, te deixa com vontade de chorar, te deixa rancoroso, talvez até um pouco apegado àquilo. Geralmente são situações do passado, né, que pesam um pouco aí na nossa vida, ou até mesmo a nossa situação atual, nosso dia a dia, né, também pode estar causando esse sentimento de dor, seja uma pessoa, seja uma situação específica, pode estar desencadeando em você a dor, a tristeza, e isso bloqueia o seu quarto chakra do coração, porque ele é através do amor. E você precisa entender que mesmo que uma situação do passado tenha se encerrado, mesmo que a situação atual esteja ruim, o amor, ele consegue se encontrar em diversas formas, e você nem precisa, às vezes, encontrar o amor, só de você optar, escolher conscientemente em ser o amor, porque amor para mim ele é além de um estado emocional, ele é na verdade um estado de ser. Então você vira o amor, você fala com amor, você transmite amor em tudo. É claro que quando você está num estado emocional de tristeza é muito difícil você transmitir esse amor. Porém, quando você transmite esse amor, mesmo sentindo às vezes dor ou querendo, né, sentir tristeza, você escolhe e opta conscientemente por amor. Você percebe que tudo muda de uma maneira muito mais simples, e quando você vê, você está encontrando amor em diversos lugares, não só o amoroso, o romântico, como às vezes a amizade, seja um animal, seja uma situação, um emprego novo que te traga amor. Amor a gente pode encontrar em qualquer lugar, porque é para ser, né, a emoção mais forte de criação. Então, não bloqueie o seu quatro chakra, busque entregar o amor, nem que seja nas pequenas coisas, nas plantas, nas árvores, na grama, não sei, no céu, ou, né, só um pensamento ali de amor já é o suficiente para mudar um pouquinho essa vibração. E lembre-se, tem que aceitar, tá? Não adianta. Ai, mas que injustiça que aconteceu comigo, eu sofro por isso. Isso causa apego, isso é como se você tivesse com a esperança de que aquela situação vai mudar um dia, e lembra, a esperança é a última que morre, então é melhor não focar nela, né? Melhor liberar essa esperança aí e focar no que realmente é, na realidade nua e crua. Foi assim, aceita, perdoe quem participou da situação, perdoe tudo e aceite e entenda, confie, acredite, sabe? Você tem que saber que quando você soltar, você perdoar, vai vir uma situação 1000 vezes melhor, onde você vai entender às vezes o que é o amor além do que você espera. Chakra 5, localizado na garganta, é o corpo mental superior, também conhecido como chakra do som. Ele lida com a verdade e ele é bloqueado por mentiras. As mentiras, elas vão muito além daquelas simples que a gente conta no dia a dia para outras pessoas, que são mais comuns, ainda que também sejam mentiras. Mas a gente fala principalmente da mentira que a gente conta para nós mesmos. Ah, hoje eu não vou acordar a tal horário, porque aí você inventa uma desculpa ali na sua cabeça. Ah, mas hoje eu deixei de fazer aquela ajuda para tal pessoa por causa nananã, porque eu senti vergonha. Como assim? Vergonha de expressar o amor. Então você tá com o chakra 3 bloqueado, tá com o chakra 4 bloqueado também, tá? Agora tá o quinto também, você percebe? Então assim, gente, pra liberar, não pode ficar contando aquelas mentirinhas básicas pra você mesmo. Porque o chakra 5 é o chakra da comunicação. O que você comunica? É algo positivo? É amor, é esperança, é alegria? Ou é algo negativo? Você comunica mentira, difamação, raiva. Você precisa perceber o que você está comunicando, né? Então, geralmente, quem tá com o chakra lá, o 3, o 2 bloqueado, a vergonha, a culpa, nem se comunica, né? Quando se comunica ainda é com vergonha, é com medo, então acaba comunicando algo negativo.
então já tá bloqueando tudo, né? Mas quando você libera os outros de baixo, né, que são da culpa, do medo, da vergonha, você não tem vergonha, você não tem medo, você tem culpa, você se comunica, você fala o que você pensa. Só que você tem que cuidar, porque se você pensa mentira ou se você acha que não tem mal contar uma mentirinha, sempre tem, porque a verdade sempre vai ser melhor, a verdade sempre vai ser o caminho correto, então comunique, transmite verdade, transmite amor, transmite sentimentos positivos. As palavras têm muito, muito, muito poder, muito mais do que a gente pensa. Então, quando você fala eu sou algo, você fala eu sou algo positivo e não negativo. Ah, fulano é tal coisa, não julgue. Fala que ele é bom, fala que ele é especial, importante, fale algo positivo. Não tem porquê, entendeu? Você comunicar algo negativo, porque essa palavra, ela pode mais cedo ou mais tarde acabar dando voltas e voltando para sua própria vida, essa energia que você emanou através das palavras. Então é sempre bom se atentar ao que você está se comunicando. Chakra 6, o chakra espiritual, e ele fica localizado no centro da nossa testa, mais conhecido como o chakra do terceiro olho. O chakra da luz, ele lida com o discernimento, ele é bloqueado pela ilusão. Quando a gente fala de ilusão, a principal ilusão aqui que você tem que se atentar é de que a gente é um ego separado do todo, a gente a gente é individual das pessoas, não, gente, não existe uma separação. Quando a gente chega no chakra 6, é o momento de aceitar já que não existe uma separação, tá? Se você chegou no chakra 6, você já é bem evoluído para entender que todos somos um. Quando a gente fala isso é porque a gente tá falando de energia, a gente não tá falando de ego, a gente não tá falando de corpo, matéria. A gente tá falando do espiritual, da centelha divina que tanto como tá em mim, tá em você que tá assistindo esse vídeo, tá em todo mundo. É a mesma fonte, a gente volta para a mesma fonte, a gente conversa e transmite a verdade e tudo mais positivo através dessa centelha divina que está em todos nós. Então não há uma separação quando a gente fala de energia. O cosmos em si, ele é um todo numa única frequência, numa única onda no universo, sabe? E chegar nessa conclusão e aceitar muda tudo, muda como você lida com a realidade, porque você sabe que se você prejudicar, você fazer o mal, você julgar, você tá fazendo a você mesmo. Entende? Porque não tem uma separação. O ego acha que ele é um ser individual e ele tem que agir como tal. Então ele tem que pensar só nele, ele tem que agir por ele dificilmente ele pensa nas outras pessoas, ou se acontecer uma situação de aperto, ele vai sempre se priorizar. Isso é o ego, isso é o nosso individualismo. Mas a gente é muito além disso. Quando a gente entende que a gente é ser espiritual, a gente entende que nosso objetivo aqui é só evoluir e tentar trazer o máximo de pessoas possível para essa evolução junto conosco. Por quê? Porque é tudo uma coisa só. Você evolui, todo mundo evolui. Se as outras pessoas evoluírem, você vai evoluir junto. Então, gente, não existe aquela coisa de eu sair perdendo. Todo mundo sai ganhando se todo mundo aceitar que não existe essa separação. Então, essa é a principal ilusão, mas é claro que o chakra 6 lida com qualquer ilusão. Seja essa é a principal, né, no geral. Porém, qualquer ilusão que você coloca aí pra você mesmo, de que, você tá ajudando outra pessoa quando você sabe que não tá, você tá contando de novo mentira pra si mesmo, daí já bloqueou o chakra 5. Então, assim, chegou no chakra 6 é porque já é pra estar bem evoluído pra entender isso e, como se diz, abrir ali o terceiro olho, que é olhar pro o mundo com os olhos espirituais, não com os olhos da matéria. Então, no chakra 6 não dá mais pra cogitar olhar com os olhos da matéria. Claro que você não vai ignorar a matéria, mas eu digo, você entende a profundidade do que é esse todo aqui que a gente vê, essa realidade que você está observando. Sétimo chakra, o último chakra do pensamento, chakra coroa ou corpo atímico. Esse chakra fica localizado no topo da nossa cabeça e ele é o chakra mais evoluído possível, né, que um ser humano pode chegar aí. Ele já nem é mais, eu diria, ser humano quando a gente fala que ele abertou, assim, tá liberando toda a energia do chakra 7, porque ele é o poço, assim, a ponte, né, de conexão entre você e o cosmos, você e o universo. Então, quando você tá com essa energia fluindo pelo seu corpo, você tá você literalmente não é mais só um ser humano, você é o rádio que transmite a frequência divina pro todo. Então, você passou até do chakra 6, você viu como as coisas são espirituais, além da matéria, e agora você assume que você é vós sois deuses, você é um deus, você tem a capacidade de cocriar o que você quiser, e mais do que isso, a capacidade de influenciar diretamente tudo ao seu redor, porque você tem um campo eletromagnético, aí você entende tudo isso, e você para completamente com as vibrações negativas, porque você
consegue ter plena consciência dos estados emocionais que você está vibrando, dos pensamentos, do que você vai concretizar se você continuar em tal frequência, e você se atenta muito mais a isso. E agora você já não mais permite que qualquer coisa entre na sua mente, porque você sabe a importância que manter todos os chakras alinhados, equilibrados e a energia fluindo pelo seu corpo. E como isso traz um estado de paz, porque estar conectado 100% com a centelha divina, deixar ela sumir, deixar ela te guiar, é a melhor sensação possível, né? Eu não sei se eu ainda já ativei ou não, talvez já tenha ativado em alguns momentos, porque assim, quando a gente fala de ativar chakra, não é tipo, ativei e vai ficar pro resto da vida. Não, você pode ativar em certos momentos da sua vida, tipo situações específicas onde você tá num estado completo de, por exemplo, meditação muito profunda, você pode atingir o chakra 7 e ativar ele. Várias situações assim que você pode estar no ápice que você acaba ativando. Só que se você descer desse ápice, você não manter, o problema é a constância, você tem que ser constante e manter um estado vibracional, porque aí você concretiza, né, tudo correspondente àquele. Se você alterna entre um estado e outro muito rápido, você concretiza um nada, um caos completo, né? Porque tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma constante. O universo, ou você cresce ou você decai. Então, se você está crescendo, você não pode simplesmente cair, decair, cair, decair. Não funciona dessa forma. Então, quando você chega lá, você tem que tentar se manter o máximo possível. Por isso que eu falo que é a importância daí de você se auto-observar 24 horas, por 24 mesmo, para não deixar nada, nem qualquer pensamentozinho tá influenciando você. É 24 horas, gente. 24 horas. E aí é por isso que os Budas vivem assim, né? Meditando e tal. Porque eu acho que é a maneira mais fácil de se manter lá no ápice. Mas você não precisa ser um Buda, viver em constante meditação. Você pode muito bem estar no mundo e mesmo assim lidar com ele com consciência, né? Isso que eu acho que é o mais importante. É difícil? É. Porque você vai estar lidando com pessoas que não estão nesse mesmo nível, com pessoas que ainda não chegaram lá. Só que lembrar, ainda não chegaram. Você tem que ser a ponte do divino entre elas e o divino. Então, passa, comunica a verdade, traz, transmite realmente o que você pensa, o pensamento, né? Vai ter uma pessoa que vai olhar, vai concordar, tem pessoa que nunca ouviu falar, vai olhar e vai se despertar para aquilo. E você vai ser aquele diferencial na vida dela. Então, isso que é transmitir amor, isso que é transmitir compaixão e mais do que isso, lembre-se, você não tá fazendo isso só pelas outras pessoas, tá fazendo isso por você também. Quando você consegue ser capaz de evoluir outra pessoa, você também evoluir com isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês consigam alinhar aí os 7 chakras e tenham gostado do conteúdo. E a gente sempre que falar de espiritualidade vai estar tocando nos pontos dos chakras agora. Acho que vocês já conseguem identificar até quais chakras já são ativados em determinadas situações aqui que eu tô trazendo no vídeo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que é muito importante, deixar um comentário aí sobre qual chakra você acha que tá bloqueado no seu corpo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!